Precisa saber sobre energia solar em condomínios. Então vamos lá, eu preparei um compilado de explicação teórica, prática e de dúvidas frequentes que eu sei que vocês têm sobre esse assunto. Energia solar em condomínios, tá? Eu não estou falando só de condomínio de casas, também pode ser condomínio de prédios, né? Condomínio com edificação vertical, apartamentos, e também pode ser condomínios de lojas horizontais, pode ser também condomínio de vertical de salas comerciais, tá? Todo caso que você imagina aí como agrupamento de medição, ou seja, medição coletiva, medição agrupada, e você trata de colocar energia solar ou geração fotovoltaica em um condomínio, eu vou abordar esse assunto aqui nessa aula de hoje. Então é um assunto bem extenso e eu tentei fazer o mais resumido, mais direto ao ponto e prático possível, como do jeito que a gente sempre gosta de explicar para vocês aqui os assuntos. Então, anota, pega teu caderno, se concentra nessa aula. Se você gostou desse tema, já deixa seu like, deixa seu comentário aí no chat, diz onde você é, me diz o que você está achando desse material, desses conteúdos que vocês estão vendo aqui no canal, que isso vai me incentivar a continuar cada vez mais preparando conteúdo de qualidade, de mais ainda para vocês, tá? Então vamos lá. Energia solar em condomínios, olha só. Primeiro lugar, o que é que eu vou explorar nessa aula com vocês hoje? Aqui está o índice da aula de hoje. Tudo que eu vou falar para vocês sobre condomínio solar. Cuidado! Uma coisa é energia fotovoltaica, geração fotovoltaica em condomínios. Outra coisa é o condomínio solar, que muita gente fala. Então, vou começar explicando o que não é o assunto da aula de hoje. Não é sobre condomínio solar e eu vou explicar o porquê. Depois eu vou explicar para vocês modalidades aplicáveis para edificações de uso coletivo. Vou explicar item a item como se aplica essas modalidades nos projetos, nos clientes que vocês vão ter. Depois eu vou explicar um ponto que eu acho essencial, que é muita dúvida da minha audiência, dos meus alunos, né? Onde conectar? Como? Uma coisa é eu saber a modalidade, a teoria, outra coisa é eu entender como que eu vou conectar, onde eu vou conectar a minha geração, quando se trata de um empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. E eu vou, passar um raio-x, detalhar aqui de uma forma que você não vai esquecer nunca mais vai ter dúvidas sobre esse assunto aqui. Esse é meu compromisso com você. E por último, diagrama unifilar. Claro, projeto elétrico na prática, tá? Então, vamos finalizar essa aula mostrando na prática como é que ficaria algumas modalidades dessas que eu vou explicar para vocês na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Condomínio solar. Cuidado, essa expressão é muito familiar. Muita gente fala, vamos montar um condomínio solar. Cuidado para não confundir, pessoal. Condomínio solar não tem nada a ver com a modalidade EMUC, a modalidade prevista lá na Resolução 482 da ANEEL. A EMUC, Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras. Essa é a modalidade que eu vou explicar para vocês hoje. Empreendimento de Múltiplas Unidades Consumidoras. Medição coletiva, medição agrupada, projeto elétrico que a gente aprende a fazer, né? Onde cada uma dessas unidades consumidoras tem uma medição individualizada, porém eles pertencem a um empreendimento no qual existem outras unidades consumidoras na mesma propriedade. Condomínio de casas, condomínio de apartamentos, condomínio de lojas, condomínio de salas comerciais. Mas muita gente fala de condomínio solar. O que é o condomínio solar? Não tem nada a ver com o EMUC. Não, o condomínio solar é quando existe uma reunião de pessoas que vão investir juntas com um objetivo específico. É a geração compartilhada. Geração compartilhada, que se encaixa muito mais na modalidade de autoconsumo remoto, né? Essa geração compartilhada. E o que é essa geração compartilhada? Não é um assunto da aula de hoje, mas só para diferenciar bem muito, né, para você não ficar com dúvida, eu vou explicar por cima o que é esses famosos condomínios solares. São cooperativas ou consórcios. Cooperativas quando nós falamos de pessoas físicas. Pessoas físicas, grupo de amigos, grupo de familiares, né, pessoas em comum, com algo em comum, que se reúnem com o objetivo de gerar energia, de investir juntas para gerar energia e se beneficiarem daquela energia. Essas pessoas físicas
juntas vão formar uma cooperativa. E juntas vão montar uma usina, por exemplo, uma usina como essa aqui que você está vendo, né? Pode ser uma usina assim de alto nível, alto padrão, como você está vendo aqui na foto, mas pode ser uma usina simples também, né? Menor. O objetivo que elas vão ter é, elas vão gerar energia e vão se beneficiar. Pessoas físicas formam uma cooperativa. Agora, se forem empresas, grupos empresariais, empresas, pessoas jurídicas, aí elas vão formar um consórcio. Consórcio para pessoas jurídicas, cooperativas para as pessoas físicas. Ambos os casos, a gente chama popularmente aí de condomínio solar. São pessoas jurídicas, empresas que se reúnem para montar uma usina, para dividir os custos, né? Fica bem legal, acessível para cada uma delas. E elas juntas vão se beneficiar daquela energia. E aí existe um rateio, existe uma ata, existe todo um controle dessa usina para distribuir os créditos para os cooperados ou para os consorciados. Sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. O que não pode é misturar, pessoal. Não existe essa modalidade de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Tá bem clara aí a divisão. Isso é o condomínio solar. Mas quando a gente olha para um prédio de apartamentos, a gente chama de condomínio, né? E aí começa a confusão. Condomínio solar, condomínio... Mas agora você não tem mais essa confusão. Morreu essa confusão. Uma coisa é o condomínio solar, cooperativa ou consórcio. Outra coisa são prédios, grupo de lojas, grupo de salas comerciais, shoppings, né? Edifício comercial, edifício residencial. Esses são os EMUCs, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, ok? E a gente vai explorar agora esse assunto por completo. Espero que tenha dividido aí bastante, que não é sobre condomínio solar. Condomínio solar é uma usina isolada, específica, que vai gerar energia para uma cooperativa, para um consórcio. Pronto. Beleza. Então vamos para frente. De que é que eu vou falar então? Vou falar da Resolução 482 ANEEL, especialmente o inciso 6. Capítulo 1, inciso 6. É essa geração aqui que eu vou falar. Olha. Uma geração que você vê que está num prédio. Né? Poderia estar aqui nesse telhado, poderia estar nesse aqui. Aqui você vê um caso clássico, né? de uma geração fotovoltaica que está dentro de um prédio. Mas são várias modalidades. Então vamos entender quais são as modalidades que você pode fazer aqui. Não é porque ela está num prédio que obrigatoriamente ela é um EMUC. Cuidado. Entenda isso, não é porque essa foto aqui, por exemplo, não é porque você está vendo essa geração aqui num prédio que obrigatoriamente é um EMUC. Não, pode ser outra modalidade, tá? E eu vou explicar o porquê. Vamos lá, o que é o EMUC? E de empreendimento, M de múltiplas, U de unidades, C de consumidoras. O EMUC, caracterizado pela utilização de energia elétrica de forma independente. Cada fração com uso individualizado constitui uma unidade consumidora. E aí você tem as unidades consumidoras e tem também as instalações para atendimento de áreas de uso comum, constituindo uma unidade consumidora distinta, normalmente o que a gente chama de unidade consumidora do condomínio ou da administração. Aquelas áreas comuns, elevador, bomba de incêndio, iluminação, tomadas, área comum, piscina, sauna, áreas cargas da área comum, elas estão todas conectadas em uma única unidade consumidora, que a gente chama de UC do condomínio, unidade consumidora do condomínio. Pode ter mais de uma? Pode, é raro, é bem raro, mas normalmente você tem uma unidade consumidora para toda a área comum. Essa unidade consumidora do condomínio pode ser pequena, pode ser só iluminação e tomadas, por exemplo, pode ser maior, pode ser iluminação, tomadas, elevadores, e pode ser bem grande, como é o caso de condomínios, por exemplo, de alto padrão, né? Prédios de alto padrão que você vai ter piscina, sauna, quadra de tênis, um monte de coisa, iluminação pesada, né? Vários elevadores, né? 3, 4, 5 elevadores. Então tem de tudo que você puder imaginar aí nesse mundo para um condomínio. Então tem condomínios que precisam de uma subestação, só para ele, só para o condomínio. Para você ter ideia do quanto varia. Tem condomínio que tem só iluminação e tomada, tem condomínio que precisa de uma subestação inteira, só para ele. Tá? Então, condomínio é condomínio. Existem vários tipos. Né? O fato é que, quando você tem unidades consumidoras, né, individualizadas, junto com a unidade consumidora do condomínio, você tem uma área ali, um empreendimento, com múltiplas unidades consumidoras. Se você quer injetar energia, gerar energia ali dentro daquela propriedade. Aí, dependendo do que você vai fazer com essa energia, você vai ter aí o EMUC. Quando você usa da energia, geração fotovoltaica, para o condomínio e também para as unidades consumidoras que estão ali dentro.
Essa é a modalidade EMUC. Quando você usa, você beneficia da energia gerada, tanto para o condomínio, quanto para as unidades consumidoras, para as casas, para os apartamentos, para as lojas, para as salas comerciais. Quando você faz isso, você está praticando a modalidade do EMUC. Tá? E esse EMUC pode ser micro ou pode ser mini. Microgeração ou mini geração. E o último requisito que está aqui na definição da resolução da ANEEL é que tem que estar numa mesma propriedade, contíguas, tá? Ou contíguas. Ou seja, não pode ter um condomínio aqui, um condomínio do lado, uma rua no meio, atravessar uma rua, ou passar subterrâneo, ou passar aéreo. Não pode. Tem que ser a mesma propriedade. Por exemplo, aqui você vê nesse prédio, essa torre e essa torre estão na mesma propriedade. Isso é um único empreendimento. Eu não posso fazer uma geração dessa propriedade, misturar com aquela outra propriedade ali que não tem nada a ver com essa, ou essa aqui, ó, que é uma outra propriedade separada, ou essa aqui amarela, é outra propriedade. Não dá para misturar as coisas. Você tem que manter dentro da mesma propriedade. Se estiver passando uma rua aqui no meio dessas duas torres, eles deixam de ser a mesma propriedade. Por mais que seja no mesmo CNPJ, por exemplo, mas não está mais a mesma propriedade. Né? O CNPJ do condomínio, por exemplo. Ficou claro isso? Então, essa é a definição do EMUC. Tá? Quando você usa energia para o condomínio e para as lojas ou para os apartamentos, para as UCs, juntos. Você está praticando o EMUC. Nesse caso aqui, então, você já deve suspeitar por que talvez não seja o EMUC. Por quê? Porque pode ser que essa geração aqui seja só para essa unidade consumidora aqui da cobertura. Ou pode ser só para o condomínio. Se for só para o condomínio, se for só para o apartamento dessa cobertura, não é um EMUC. É outra modalidade. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Então ficou claro aí a modalidade que a gente vai conversar hoje. Né? O que eu chamo a atenção para essa modalidade que é bem interessante? Olha o capítulo 2 no parágrafo 4 aqui. Ó. Aqui diz o seguinte. Normalmente, você tem uma unidade consumidora e você tem um limite de quanto você pode gerar de energia solar, de energia fotovoltaica nessa unidade consumidora. Uma residência, um comércio, uma indústria. Você tem um limite de quanto você pode gerar. Inclusive, eu gravei uma aula, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma aula só sobre isso. Tá? Uma aula que explica só até quanto eu posso gerar na minha unidade consumidora. Você tem um limite. Normalmente é igual à potência disponibilizada pela distribuidora. Porém, quando você está em um EMUC, ó, no parágrafo 4 aqui, ó, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, você vai considerar como o máximo de potência a potência disponibilizada para o atendimento do empreendimento. Do empreendimento. Não é uma unidade consumidora. Não é um apartamento desse. Não é só a área do condomínio. Se você estiver no EMUC, o seu limite é o empreendimento. É a demanda total do empreendimento que você firmou lá com a concessionária. Você fez um cálculo de demanda, ela aprovou o seu projeto para alimentar eletricamente essa propriedade aqui. E aí está incluso o quê? Condomínio, apartamentos, está tudo junto, tudo calculado em uma demanda única. Uma carga única. Essa carga do empreendimento é a mesma carga, é a mesma potência de geração limite de geração fotovoltaica, limite que você vai poder nesta modalidade. Cuidado, com esta modalidade é assim, tá? Diferente de todas as outras modalidades. E olha que interessante também aqui, ó, para ficar bem claro, no 6º parágrafo você vê, para os casos de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras e também geração compartilhada, né? Mas nosso foco aqui é no EMUC. Para o EMUC, quando você vai entrar com o seu projeto, com a sua solicitação de acesso, deve ser acompanhada do instrumento jurídico. Ou seja, me prove, a concessionária fala para você assim, ó, me prove que você está entrando aqui com o EMUC e que isso realmente é um condomínio, que está estruturado esse condomínio, que existe a pessoa desse condomínio, a entidade desse condomínio. E qual é o instrumento jurídico que a gente prova que um condomínio existe? A ata do condomínio. A instituição do condomínio, as atas de reunião, a convenção do condomínio. São todos documentos jurídicos que você, se conversar com seu cliente, com um síndico, ele tem lá pendurado na parede, tudo prontinho para você pegar e entrar na distribuidora. Por quê? Porque isso é um documento básico, é coisa jurídica.
Tá? Não esqueça de colocar esse documento junto no seu projeto se você for usar desta modalidade, porque tem que provar que existe o condomínio, está estabelecido o condomínio. Então, muita atenção para esses 2 artigos aqui, porque eles são diferentes das outras modalidades também. Bom, então agora que eu expliquei toda a fundamentação normativa da Resolução 482 para vocês, agora vamos entrar nos detalhes, tá? Quais são as modalidades aplicáveis dentro de um prédio, dentro de um condomínio? Primeira, geração junto à carga. Essa modalidade, você deve pensar, mas essa aí é a mesma coisa de uma casa, de uma residência. Exatamente. E como é que ela funciona para um condomínio, para um prédio? Quando somente uma das unidades consumidoras vai gerar energia. Um apartamento desse vai gerar energia. Por exemplo, essa cobertura aqui vai gerar energia só para essa cobertura. É uma unidade consumidora que está dentro de um condomínio, mas só ela quer gerar energia para ela. Aí você tem o quê? Geração junto à carga. É uma C gerando energia para ela mesma. Pronto. Ponto final. Aí essa C pode ser o condomínio? Pode. Quando o condomínio, por exemplo, vamos pegar esse aqui que tem 2 torres, tem uma área comum bem grande, tem 2 elevadores aqui, tem iluminação, tomada, piscina. Beleza, esse condomínio tem uma unidade consumidora. Esse condomínio quer gerar energia somente para o condomínio. Compensar só para o condomínio. Que modalidade é essa? É a tradicional, a mais comum, a geração junto à carga. E aí, o que a gente tem que ter cuidado nessa modalidade? Aqui, onde que o condomínio vai instalar essa geração fotovoltaica, esses módulos fotovoltaicos? Vai instalar na área que ele puder ter. Veja que aqui, por exemplo, ele pode ter aqui, ó, em cima dessa cobertura dos veículos, né, dos carros. Se não tiver sombreamento, né, tem que ser feito todo o estudo do sombreamento. Aqui provavelmente vai ter muito sombreamento. Então, onde é que é melhor? Joga os módulos lá em cima. Se for terraço, né? Se for terraço disponível, de preferência terraço é bem melhor do que telhas, né? Mas se for o caso, pode colocar estruturas de suporte, de sustentação para os módulos nas telhas. Aí você vai preencher essa cobertura aqui de módulos fotovoltaicos. E aí qual é o detalhe? Quando você vai usar essa cobertura aqui, esse telhado ele é uso coletivo, ele é telhado coletivo. Esse telhado pertence a quem? Só ao condomínio? Não. Só o apartamento aqui de baixo? Não. Esse telhado pertence a toda a edificação. Aí, algumas concessionárias vão entrar no detalhe de que para você aprovar esse projeto, você tem que apresentar uma declaração de consenso de uso de telhado coletivo, que todos os proprietários estão em consenso permitindo o uso do telhado coletivo para geração fotovoltaica que vai beneficiar a unidade consumidora X. Que pode ser o condomínio, que pode ser, por exemplo, um apartamento desse. Um apartamento desse, todo mundo concordar, vai ser muito difícil, né? É uma confusão, mas para o condomínio é muito mais simples de todos concordarem. Por quê? Porque todo mundo paga a conta do condomínio. Se a conta de energia do condomínio baixar, todo mundo economiza dinheiro no bolso. Então, dificilmente alguém vai se opor ao condomínio querendo instalar geração fotovoltaica. E essa é a modalidade, inclusive, a menos burocrática e a mais explorada, que você, por exemplo, pode explorar muito, olhando para os prédios, olhando para os condomínios, né? Os condomínios de casa, por exemplo. Condomínio de casa, você vai ter que procurar um local disponível, por exemplo, uma quadra de futebol, que você pode, de repente, prever uma cobertura da quadra, vai ficar legal para a galera jogar futebol, fica na sombra e ainda gera energia em cima. Essa modalidade é qual? Se essa geração de energia vai beneficiar somente o condomínio, abater a conta só do condomínio, então essa modalidade é a geração junto à carga. Não é a EMUC. Não é. Tá? Essa é a modalidade que você mais vai ver as empresas explorando e os condomínios procurando por essa modalidade. Por quê? Porque a burocracia é mínima. É mínima. E o benefício é muito grande, porque você vai reduzir aí 90% da conta de energia de luz do condomínio. E o investimento é feito por todo mundo que pertence ali ao condomínio, todos os moradores, todos os lojistas, né? Todos os locadores de salas. Todo mundo divide o investimento. E eles vão se beneficiar como? Com a redução da conta de luz do condomínio. Simples assim. Então já expliquei os cuidados que você tem que ter nessa modalidade, já expliquei que essa modalidade é a mais explorada, a mais simples, provavelmente a mais simples que você vai de executar, né?
Pode ser também, nesse exemplo aqui, por exemplo, parece muito, eu não tenho certeza, mas aqui parece muito que você tem a geração junto à carga, porém não para o condomínio, e sim para esta cobertura específica aqui. Tudo indica aqui, por exemplo, que essa marquise aqui não faz parte do prédio, sim do responsável, do dono desta cobertura aqui, e aproveitou essa marquise, essa coberta que ele mesmo fez, por exemplo, para gerar energia para o apartamento dele. Mais uma vez, esse tipo de solução aqui, supondo que é só para esse apartamento, é geração junto à carga. Se fosse módulos aqui em cima, gerando para esse condomínio, é geração junto à carga. A modalidade mais simples que você pode explorar aí para os condomínios, tá? Ok, acho que ficou bem clara essa modalidade. Próxima modalidade, agora sim, vamos entrar na modalidade do EMUC. E como é essa modalidade do EMUC? Dito de forma simples, você vai usar um espaço dentro do empreendimento de múltiplas unidades consumidoras que vai beneficiar o condomínio, a área comum, e também beneficiar todas as unidades consumidoras ou as unidades consumidoras que decidem participar desse investimento. Quando você tem essa configuração, você está usando aí da modalidade do EMUC. E aí você pode pensar que da seguinte forma, existem outras duas opções. Você pode compensar a energia do condomínio 100% até onde der e os excedentes serem distribuídos para as unidades consumidoras de forma igual ou de forma proporcional ao consumo de cada um. Ou então, você pode dividir, já previamente decidir que tudo que essa energia, tudo que essa usina aqui gerar, ela vai ser distribuída 50% para o condomínio e 50% para todo mundo que está ali, para as UCs, para os apartamentos, para as lojas, para as salas comerciais. Ou outro rateio, 40% do condomínio, 60% dos apartamentos. Isso fica descrito aonde? Em ata, formalizado em ata do condomínio, tá? Isso é uma gestão que o condomínio vai escolher, mas quem faz é a concessionária, porque você vai informar para a concessionária como está sendo feito o rateio desses créditos que são gerados, tá? E aí, dentro dessas duas opções, vai ter um detalhe de como você vai fazer essa ligação. Eu vou já explicar. Só quero que fique claro para você primeiro aqui, nesse momento, que o EMUC, a modalidade EMUC, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, vai beneficiar o condomínio e as unidades consumidoras. É o caso dessa foto aqui, por exemplo. Essa usina está beneficiando o condomínio e as unidades consumidoras. Ok? Essa é a modalidade do EMUC. E lembrando que o limite de potência de geração que você pode instalar aqui não vai ser nem a do condomínio e nem a de um apartamento. A de apartamento ia ser muito pequena. Nem a do condomínio. É